Bem-vindos a todos. Como prometido, eu vou começar a fazer uma série de mini vídeos, vídeos curtinhos, dando dicas bem direto ao ponto sobre recursos humanos, entrevista e processos de seleção como um todo. Então, se você é novo por aqui, bem-vindos. Meu nome é Adriana, eu trabalho com recursos humanos há mais de 15 anos, já fiz um pouquinho de tudo pelo mundo todo, já trabalhei como recrutadora durante muitos anos e já fiz incontáveis, centenas de entrevistas como recrutadora e como entrevistadora para meus próprios projetos, minhas equipes. Então, eu já vi um pouco de tudo nessa vida. Também já dei várias dicas de como escrever seu currículo, como escrever uma carta de apresentação, como se preparar para uma entrevista aqui no canal. Então, vou deixar tudo linkado aqui no final, assim como uma playlist com todas as dicas sobre recursos humanos. Mas então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre entrevistas por vídeo, videoconferência, por Zoom, por Skype, que é uma nova realidade na vida de todos os trabalhadores, seja você o candidato ou o entrevistador. Videoconferência, entrevistas por Zoom agora é uma nova realidade para todo mundo. Não é uma novidade, na verdade, isso é uma tendência que está acontecendo no mundo de recursos humanos há muito tempo. Existem vários sistemas de inteligência artificial que ajudam nessa seleção. Eu já trabalhei em vários projetos onde mega empresas de multinacional implementam esses sistemas como parte do processo de seleção, empresas que trabalham com recrutamento em alto volume para programa de estágio de trainee, para trabalhos em fábricas, em call centers. Então, na verdade, não é uma novidade, só que é uma coisa que agora faz parte da vida de todo mundo. E muita gente nunca teve que passar por essa experiência até agora, até 2020, até 2021. Então existem certas coisas que fazem a diferença, que é muito importante você prestar atenção antes e durante a sua entrevista. A primeira dica é ultra óbvia, mas vocês não acreditam a quantidade de pessoas que esquecem desse pequeno detalhe, que é um computador, um laptop. Então, se você receber um convite para entrevistar ou para ser entrevistado por alguém por vídeo, dê preferência em fazer essa entrevista num computador em vez de um tablet ou de um laptop, porque é mais confortável, você não precisa, ficar segurando o seu telefone ou um tablet, e é uma coisa que é mais fácil angular corretamente, a tela provavelmente será melhor. Você pode, se você não tiver um espaço de escritório mesmo, eu vou falar disso daqui a pouco, na sua casa, você com o laptop você consegue colocar uns livros embaixo. É importante que a entrevista seja o máximo possível olho no olho, que você esteja perto da tela, que a imagem seja clara, que o som seja bom e que você não que você não esteja o tempo inteiro segurando uma coisa para você poder falar, fazer anotações livremente, mas também que você não esteja olhando, aquela primeira impressão, você abre a tela do computador, liga o vídeo, a primeira coisa que você vê é o queixo duplo, aquela coisa com uma sombra vindo de cima. Então, estar num bom ambiente e estar com um laptop, com um computador, é sempre uma ótima opção. E falando nisso, a segunda dica óbvia é a internet. Teste a internet com antecedência. Se você trabalha de casa e é a mesma rede da internet dos seus filhos com ensino à distância, ou se o seu namorado, marido, esposa também estão trabalhando de casa, dê preferência para marcar a entrevista num horário que você vai ser a única pessoa no vídeo, que não vai ter alguém também numa videoconferência, alguém assistindo Netflix, alguém fazendo alguma outra coisa, porque isso pode prejudicar a qualidade da sua internet e a qualidade da imagem. Então, essa é outra coisa para pensar. De repente, se você recebeu o convite da entrevista por link, preste atenção se você vai fazer a entrevista, vai ser por Zoom, se vai ser por Skype, se vai ser Microsoft Teams, se vai ser HireVue. Hoje em dia existem
muitos e muitos sistemas e aplicativos e opções para videoconferência. Então, dá uma olhada nisso antes, clica no link do convite que você recebeu antes da entrevista, para você ter tempo de baixar o aplicativo, de testar, de ver se seu microfone está conectando, se a câmera do laptop não está dando erro, para você ver qual vai ser a altura certa. Então, treina antes da hora H. E uma dica parceria com o computador e a conexão da internet é a localização. 2020 mudou muito como as pessoas trabalham e trabalham de casa, e a realidade é que nem todo mundo tem um escritório de casa que seja um ambiente profissional dedicado para trabalhar. E tudo bem, eu acho que 2020, a pandemia estava aí, 2020 e 2021, para mostrar que dá sim para ser produtivo trabalhando de casa, com horário flexível, essas coisas todas. Porém, antigamente, quando todas as entrevistas eram cara a cara, a entrevista, pelo ponto de vista do candidato, era uma ótima oportunidade para você ver o ambiente, né, o escritório, se é um lugar legal, se você gostaria de trabalhar lá, se o prédio, se o escritório, essas coisas todas. E hoje em dia é o contrário, porque a entrevista é uma oportunidade do empregador, do entrevistador, ver qual vai ser o seu ambiente de trabalho, porque você vai estar trabalhando de casa e trabalhar de casa seja uma coisa temporária só durante a pandemia ou seja uma coisa mais permanente, já que muitas empresas no mundo todo não estão nem planejando voltar a ter escritórios, voltar a ter, né, a empresa toda no escritório ao mesmo tempo. Então, você tem que saber que você também será avaliado pelo ambiente profissional onde você vai trabalhar. Pode ser que você só precise trabalhar de casa mais alguns meses, pode ser que dure muitos mais meses ou indefinitivamente. Então, você tem que pensar que você tem que mostrar um ambiente profissional. Não vai fazer entrevista sentado na cama com a almofada atrás. Ou então, se você tem uma escrivaninha no seu quarto, não vai fazer entrevista aparecendo a cama desfeita no fundo da entrevista, ou com pilha de roupa para dobrar, ou roupa suja no chão do quarto, bem atrás da entrevista. Se o lugar onde você trabalha no dia a dia é a mesa da sala ou a mesa da cozinha, pensa o que vai estar no fundo, né, no background, se vai ter uma criança jogando videogame, se alguém que divide a casa ou que mora com você vai ficar passando, porque dá para ver o corredor. Então presta muita atenção nessas coisas. Pode ser que no dia a dia acabe não fazendo tanta diferença e a mesa da cozinha é o lugar onde você vai trabalhar mesmo e você sabe que você consegue ser produtivo assim mesmo, não tem problema. Só que na entrevista, assim como você, tem que se preocupar em estar com uma camisa bem passada, você também tem que se preocupar em passar um ambiente de trabalho profissional, ainda que esse ambiente de trabalho seja a sua casa. Então, se você não tem um espaço dedicado para trabalhar, na hora da entrevista, vira a escrivaninha e fica de costas para uma parede branca, sem foto, sem nada que possa ser uma distração, ou então de frente para uma janela para a iluminação ficar bem na sua cara e o fundo ficar escuro e ser uma coisa mais indefinida. Se você vai fazer uma entrevista por Zoom, o Zoom tem várias opções de fundo falso. Então, mesmo que você não tenha um lugar na sua casa com fundo branco, sem distrações, sem pessoas passando, no Zoom, no Microsoft Teams, você pode baixar com antecedência para não ficar naquele Deus nos acuda na hora da entrevista e baixar um fundo falso, que pode ser completamente branco, completamente azul, pode ser a paisagem de algum lugar. Então, você tem essa opção para o seu pano de fundo, vida real, não fique tão visível na entrevista. Som. Dê preferência a um fone de ouvido. O meu tá preso, né? Um fone de ouvido, porque ele geralmente abafa um pouco um som ambiente. Então, principalmente se a sua entrevista vai ser na sua casa, num horário que tem outras pessoas trabalhando, estudando, brincando, andando para cima e para baixo,
estar de fone de ouvido vai melhorar consideravelmente o áudio dessa entrevista. Você vai ouvir melhor e a pessoa que está falando com você também vai conseguir te ouvir melhor. Mas garanta que seu fone, se for um fone sem fio, que vai estar carregado, se for um fone com fio, que o conector, né, no cachorro não mastigou, a criança não esticou e que tá tudo funcionando normalmente. E para as mulheres, cuidado com brinco. Brinco no fone de ouvido faz um barulho de clac, 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 que pode ser muita distração. Então, se você vai usar o fone de ouvido durante uma entrevista, tira o seu brinco. Tira os brincos e aí você vai poder usar o seu fone de ouvido sem nenhum problema. E apesar de você estar entrevistando de casa para uma vaga que muito provavelmente você vai trabalhar de casa, pelo menos, né, para o futuro próximo, você tem que se vestir profissionalmente, você tem que se vestir de acordo com o cargo, com a empresa, com o setor que você vai trabalhar. Então isso foi uma coisa que eu falei no vídeo sobre como se preparar para entrevistas. E isso é verdade mesmo que você esteja entrevistando de casa. Então você pode estar com uma camisa, um blazer, ou então com uma malha mais arrumada, com uma blusa arrumada, da cintura para baixo. Se você tá de cueca samba canção, se você tá de legging, de moletom, não tem problema. Você pode fazer o que te faz confortável, porque afinal de contas você tá em casa. Mas o que o entrevistador consegue ver, você tem que passar um visual, uma imagem profissional, assim como se você estivesse numa entrevista cara a cara, no escritório normalmente. Então, não é só porque você está entrevistando de casa, que você vai trabalhar de casa, que você pode aparecer remelento, cabelo oleoso, com a blusa de pijama, com o roupão, nada disso. Você ainda tem que passar uma imagem, uma impressão profissional, porque aquele ali vai ser o seu novo ambiente de trabalho e você está entrevistando para uma vaga. E a grande vantagem de uma entrevista por videoconferência é que, porque você não está ali cara a cara, ao vivo com a pessoa, você pode tirar vantagem de ter anotações, ter uma cópia do seu currículo com as suas anotações bem na sua frente, fora do campo de visão do entrevistador. Você pode ter uma cópia da descrição da vaga com as suas anotações, com as suas perguntas. Você pode ter um caderninho. Então, se de repente eles fizerem uma pergunta meio pegadinha, meio traiçoeira, algum detalhe que você esqueceu, você sempre pode, né, dar aquela pensada, olhar rapidamente para suas anotações e conseguir dar aquele refresco rápido. Na verdade, isso é uma coisa que você pode fazer em entrevista cara a cara, não só pode como deve. Eu sempre levo cópias extras do meu currículo, né, por se acaso essa pessoa esqueceu de imprimir, o computador não tá funcionando, esqueceu quem eu sou, eu sempre levo uma cópia para mim mesmo, eu sempre levo cópia impressa da descrição da vaga com as minhas próprias anotações, com as partes sublinhadas, com as minhas perguntas. E a primeira coisa que eu faço numa entrevista cara a cara é: você se incomoda se eu fizer umas anotações, se eu tiver o meu caderninho? E geralmente é sempre ok, a não ser que você esteja fazendo uma prova, alguma coisa assim, mas numa entrevista normal, não só pode como deve. Mas eu sei que muitos candidatos se sentem um pouco intimidados e acham que, né, tem que saber tudo na ponta da língua, sem titubear. Então, uma grande vantagem de uma entrevista por videoconferência é que ninguém precisa ver as suas anotações. Pode ficar aqui tudo na sua frente, fora do campo de visão, e rapidinho você vai fazendo as suas anotações ou relendo suas anotações. Mas a grande desvantagem de uma entrevista por vídeo é não estar cara a cara, né? É um pouco óbvio, mas é verdade. É não ter aquele feeling, sabe? De estar ali na sala com a pessoa, ver a pessoa pessoalmente, olhar no olho. Mas não é que seja impossível por vídeo. Você pode fazer isso tudo, só requer um esforço um pouco a mais. Então, mesmo que você esteja no seu laptop, em vez de ficar na tentação de olhar para você mesmo na tela,
tenta olhar para onde está a câmera. Tenta treinar antes de sempre olhar na câmera, porque isso vai fazer com que a pessoa ali do outro lado da tela sinta que você está olhando no olho e não olhando para a tela. Então isso é uma coisa importante. Se você não tem esse costume, se você não está acostumado com videoconferência, pratica, sabe? Senta na frente do seu laptop, grava um vídeo de você mesmo. Isso é um outro ótimo exercício para praticar perguntas difíceis, para relembrar certos aspectos da sua carreira, projetos, coisas que você acha que seja relevante para aquela vaga. Grava um vídeo de você mesmo, fazendo, sabe, respondendo certas coisas e depois assiste e pensa, nossa, se eu fosse o entrevistador, nossa, eu mexi no cabelo o tempo inteiro, eu mexi com a mão o tempo inteiro. Então, se você não tem esse hábito, talvez fazer um treino em vídeo antes seja um ótimo exercício para você mesmo. E se você é uma pessoa que normalmente fica nervoso em entrevistas, fica suando, fica tremendo, estar num vídeo é maravilhoso porque você consegue controlar esse ambiente um pouco menos e o entrevistador vai reparar nesses detalhes um pouco menos, justamente porque a pessoa não tá ali na sala com você. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que fala com as mãos, eu mexo muito com as mãos o tempo inteiro. Então, eu tento me policiar e quando eu não estou falando, eu sento a minha mão. Ao vivo, isso é uma coisa que às vezes parece um pouco estranho, né? Uma postura física que, sei lá, provavelmente tem milhões de interpretações psicológicas que eu nem sei. Então, pessoalmente, eu tento não fazer isso, eu seguro uma caneta, eu fico, né, com a mão em cima do meu caderninho de anotações e tal. Mas no vídeo a pessoa não tá me vendo. Então, para ser uma coisa consciente, de autocontrole, eu sento na minha mão. Então, enquanto a pessoa tá falando, tá explicando sobre a empresa, sobre a vaga, tá fazendo perguntas, eu fico com a mão paradinha para eu ficar com uma boa postura. Eu olho para a câmera, né, para fazer aquele contato olho no olho, e aí, quando é minha vez de responder, porque realmente é assim que eu falo, eu me sinto mais confortável quando eu consigo, né, explicar as coisas com as mãos. Então, eu solto minhas mãos e começo a falar normalmente. Se eu achar que eu tô, né, porque eu tô me vendo na tela, então eu tô vendo que o entrevistador consegue ver. Se eu começar a ver que a minha mão tá mexendo muito, eu seguro minha caneta, eu coloco a mão em cima do meu caderno, porque para mim eu sei que é um movimento consciente. Eu moro nos Estados Unidos, eu trabalho aqui, eu trabalhei na Inglaterra há muitos anos e são culturas onde normalmente as pessoas não têm esse hábito de gestos como brasileiros, latinos, italianos, portugueses, espanhóis têm. Então é um esforço consciente que eu tenho que fazer. E nunca esqueça que um dos propósitos principais de uma entrevista é para o entrevistador ter aquele feeling de quem é você, né? No papel, qualificação, experiência, você provavelmente vai ser muito igual, muito parecido com todos os outros candidatos que também estão entrevistando. Então é importante que você preste muita atenção como você está falando, o seu porte, essa coisa de olho no olho, sabe, de passar uma imagem simpática, de sorrir. Se a pessoa, por exemplo, eu tive uma entrevista no outro dia e a menina que me entrevistou, americana, mas de família venezuelana. Então, na hora que eu comecei, né, que a gente abriu o vídeo, o link do Zoom, a gente começou a conversar, aí ela assim, peraí, Rio de Janeiro, você é do Brasil? Sou. Então aí ela começou a me contar dos pais da Venezuela, que adora a Venezuela, que nunca foi no Brasil, mas que sabe um pouquinho de português, porque adora novela, não sei o que, não sei o que. Então foi uma maneira que ela encontrou para tentar quebrar o gelo, né? Um bom entrevistador sabe quebrar o gelo, mas um bom entrevistado também, ou porque você fez uma preparação, né? Você estudou sobre a empresa, você estudou sobre a pessoa que você vai entrevistar, viu quem eles são no LinkedIn, qual é a experiência deles, se são da mesma cidade, se estudaram na mesma faculdade,
se trabalharam para a mesma empresa ao longo da carreira, ou pequenos detalhes assim, sabe? Nossa, você tem um livro de Londres, Paris e Berlim. Ah, pois é, eu morei em Londres. Ou então, eu passei, sei lá, minha lua de mel em Paris. O que quer que seja, porque isso é uma das coisas que mais sofrem numa entrevista por vídeo, né? É essa seleção pessoal, de fazer o entrevistador se imaginar trabalhando com você. É tirar esse feeling da tela e imaginar para uma vida real como seria trabalhar com essa pessoa. Então você tem que prestar atenção, sabe, que você não tá nervoso, tenso, olhando pra você mesmo na tela, tenha uma cara simpática, olhe, né, olho no olho, porque você tem que olhar pra câmera do seu computador ou do seu telefone, onde quer que você esteja, e tente quebrar um pouco esse gelo do ambiente. E para terminar, esteja preparado para imprevistos. Então, esteja com o número do recrutador, da recrutadora à mão, ou alguém, né, quem é o seu contato naquela empresa, porque a internet pode cair a qualquer momento, você pode ter, sei lá, chutado o interruptor do computador antes de começar a entrevista e acabar a bateria, a pessoa do outro lado pode ter o mesmo problema também. Então você tem que estar preparado para, se eu entrei no link e o link não tá funcionando, ou então a gente começou a falar e o link caiu e não tá funcionando de novo. Qual o seu plano B? Ou você já compartilhou por antecedência o seu telefone, então a pessoa pode te ligar direto e em vez de uma entrevista por vídeo, vai ser uma entrevista por telefone, ou você pode rapidamente entrar em contato com o recrutador daquela vaga e falar, olha, eu tô falando com a Maria e o link caiu, eu não tô conseguindo entrar em contato, o que eu faço? Então esteja preparado para entrevistas, coisas que numa entrevista cara a cara não aconteceriam, mas que a realidade é que no mundo entrevistas Zoom isso acontece muito e você tem que estar preparado. Então é isso, essas são as minhas principais dicas para você se sentir bem preparado para uma entrevista de Zoom. Fiquem de olho aqui no canal, porque eu vou tentar voltar pelo menos uma vez por semana com alguns vídeos rapidinhos e dicas bem específicas de recursos humanos. E claro, se vocês tiverem alguma sugestão de tema ou como abordar certas situações no processo seletivo, podem deixar suas sugestões e pedidos aqui embaixo nos comentários. E até o próximo. Tchau!